Olá, saudações à banca examinadora. Meu nome é Wellington de Souza Barcelo. Farei a apresentação do meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é a utilização de reguladores de crescimento no algodoeiro. O que são fitorreguladores de crescimento? Fitorreguladores de crescimento nada mais é que substâncias sintéticas, certo? São substâncias sintéticas utilizadas na cultura do algodão para alterar o balanço hormonal, fazendo com que as plantas não cresçam exageradamente, interferindo no seu crescimento. E por via de conceito e definição, temos que são substâncias utilizadas para interferir no metabolismo, anabolismo ou catabolismo dos vegetais. Os mais conhecidos são os hormônios, quais sejam as diversas formas, naturais e sintéticas. Conhecemos muito ao longo da faculdade, nas disciplinas de fisiologia vegetal, anatomia vimos um pouquinho, e também vimos na disciplina de biologia o etileno, o gás etileno, a giberelina, o ácido abscísico e a citocinina, certo? Por que utilizamos os fitorreguladores de crescimento na cultura do algodão? Pelo fato de que o algodão era uma planta que foi domesticada, uma planta perene, como se fosse uma mangueira, um cajueiro. Ela continua crescendo até finalizar o seu ciclo vegetativo, para que possa entrar em ação o ciclo reprodutivo. Só que na agricultura é uma planta que eu preciso de um ciclo mais curto por conta de que eu preciso do meu produto final, a fibra do algodão. O que visam os fitorreguladores de crescimento? Primeiro, reduzir a altura da planta, que é o principal, certo? O comprimento dos ramos, dos galhos, fazendo com que eu tenha uma planta com um ciclo mais curto, tá certo? O crescimento excessivo também da cultura do algodão, ela pode trazer diversos inconvenientes. Por exemplo, o ciclo da planta muito longo pode ocasionar o apodrecimento da maçã, favorecido pelo intenso crescimento das plantas, como mostra na figura número 4. Na figura número 5 temos a medição da altura até a gema apical da haste em plantas previamente marcadas, certo? É muito importante a utilização dos reguladores de crescimento. Diante do exposto, o presente trabalho visa responder à seguinte problemática: como controlar o crescimento exagerado das plantas cultivadas, no caso do algodoeiro, utilizando fitorreguladores ou reguladores de crescimento. Vantagens de usar fitorreguladores de crescimento. Primeiro, eu vou controlar o crescimento excessivo do algodoeiro. Eu não vou permitir que a minha planta cresça exageradamente, fazendo com que eu tenha uma colheita tardia. Eu vou ter um autocontrole do meu cultivo da planta do algodoeiro. 2. Eu vou melhorar o meu equilíbrio entre a parte vegetativa da planta e a parte reprodutiva. Vou ter um equilíbrio, mesmo em espaçamentos adequados, certo? Se eu não tiver o controle desse crescimento, eu vou ter plantas adensadas. E se eu tiver plantas muito adensadas, eu vou ter problema na hora do manejo, na hora do controle das plantas daninhas, vou ter problema na hora da colheita do cultivo do algodão, tá certo? Terceiro, eu vou reduzir a altura e o comprimento dos ramos, vou facilitar o meu manejo, os tratos culturais, foi o que eu acabei de falar. Quarto, eu vou reduzir também a abscisão, certo? Vou reduzir a abscisão, vou reduzir o apodrecimento de estruturas reprodutivas dos próprios frutos, que é o meu produto final. Tudo isso vai interferir negativamente para toda a minha produtividade. Vou ter um problema gravíssimo. Quinto, eu vou diminuir o ciclo da minha cultura, tá certo? Por meio da redução do número excessivo de nós.
eu vou ter plantas, eu vou ter o autocontrole das minhas plantas, vou facilitar a colheita, eu vou melhorar a qualidade do meu produto final, que é da minha fibra, por meio da redução das impurezas, como dos galhos, como das folhas, e consequentemente também das cascas dos ramos. Mecanismo de ação dos reguladores de crescimento. Um dos principais, ou o principal mecanismo de ação dos fitorreguladores de crescimento é inibir a biossíntese, ou seja, a produção do ácido giberélico, né, que é o hormônio do crescimento. Eu vou promover um menor crescimento da parte vegetativa e toda aquela energia fotossintética de toda a planta destinada para o crescimento vegetativo, eu vou direcionar para as partes reprodutivas, que são os meus frutos, ou seja, que é o produto final que eu preciso, da fibra, do produto final, que é o mecanismo de ação. Aqui eu coloquei um esboço de uma bula de um produto da BASF, que é o PIX. Né? A composição é o cloreto de mepiquat, utilizado aí como regulador de crescimento, tá certo? A classe desse produto é regulador de crescimento, grupo químico cloreto de mepiquat, tá certo? Com a formulação SL, concentrado solúvel. Existem vários outros produtos também comerciais, certo? Porém, eu quis fazer questão de colocar um produto de uma marca famosa, né? Uma empresa multinacional que vende esse produto chamado PIX. Momento da primeira aplicação e fatores a considerar. Bom, o momento da primeira aplicação é primordial, é fundamental, certo? Não posso deixar a planta crescer muito para mim iniciar as aplicações. E os fatores a considerar, por exemplo, são a fertilidade do solo, certo? Ou seja, sabemos que temos diversos, né? E alguns a considerar, por exemplo, para não afetar o crescimento da planta, é a fertilidade do meu solo, população das plantas, disponibilidade hídrica, incidência de nematóides, incidência de pragas, tá certo? E também, já falei todos de fertilidade do solo, manejo populacional, nematóides, incidência de pragas e disponibilidade hídrica. São fatores fundamentais na hora aí, no momento da primeira aplicação. E a primeira aplicação, ela, dependendo da planta, se for uma planta de porte alto, médio ou baixo, tem as classificações. Por exemplo, o porte alto, a primeira aplicação deve acontecer entre 30 centímetros a 35 centímetros de altura. Eu não posso deixar exceder muito, foi o que eu disse. Uma planta de porte médio, eu devo iniciar minha primeira aplicação aproximadamente de 35 a 40 centímetros de altura. A planta de porte baixo, primeira aplicação, eu devo começar a fazer a aplicação, a primeira, aproximadamente de 40 centímetros até 45 centímetros. É muito importante essa primeira aplicação. As doses, lógico, as doses podem variar, certo? Vai depender muito aí do porte da planta. E uma atenção redobrada é muito importante, como eu disse. Se eu atrasar, vai comprometer, certo? Vou ter uma ineficiência no controle, vai crescer muito, eu vou ter gasto, enfim. Uma aplicação muito tarde, eu vou requerer uma dose maior, eu vou requerer doses mais elevadas, né? Que nem sempre vai refletir no controle satisfatório, eu vou ter problema. O crescimento exagerado, eu vou ter, vai favorecer perdas estruturais do bacheiro, vou ter um apodrecimento das maçãs e sobretudo, cultivares menos suscetíveis, ou seja, vou ter problema no meu produto final. Como monitorar o crescimento das plantas? Esse monitoramento, primeiro, ele é medido,
certo? Na avaliação da altura da planta, ela é medida desde o solo até a gema apical da haste principal. Recomendamos sempre dividir a área em talhões homogêneos de acordo com a cultivar, época de plantio, época de semeadura, certo? Condições de fertilidade e adubação. Se possível, marcar algumas plantas em cada talhão ou a área, que a gente vai fazer a medição, de modo com que essas avaliações da altura, essas avaliações da altura sejam sempre realizadas nas mesmas plantas. É um fator muito fundamental. Como saber quando será preciso aplicar novamente o regulador? Geralmente, essa reaplicação é feita com um comparativo nessa foto. Comprimento dos 5 últimos entre nós, a haste principal na média, a distância entre os internódios deve ter 5 centímetros. Se for maior que isso, fazer novamente a reaplicação, certo? E essas reaplicações são feitas mediante a visualização, na medida com que forem retomados o crescimento, certo? Começou a crescer, aplicação, certo? A partir de qual fase não é mais necessário aplicar regulador de crescimento? Eu coloquei uma foto aqui também para ajudar-nos a identificar. Normalmente, quando o algodoeiro apresenta uma flor aberta no terceiro nó de cima para baixo, a intensidade do crescimento tende a reduzir. Quando mostra aqui, ó, flor aberta no terceiro nó de cima para baixo, a intensidade sempre tende a reduzir. Geralmente nessas fases, as cultivares de porte médio e alto, elas devem estar geralmente com alguma altura entre 1,15 m a 1,25 m mais ou menos, desde que as pulverizações passadas tenham sido realizadas certinha, tá? Tenham sido realizadas adequadamente para que façamos dessa forma. E, por fim, temos a nossa conclusão. Conclui-se que todos os detalhes e cuidados apresentados para o manejo dos produtos reguladores têm como objetivo controlar a altura das plantas, a partição adequada dos metabólitos para a parte reprodutiva, a formação dos capulhos, o produto final, finalmente para um porte propício durante a colheita, o que deve ser no máximo 1,30 m, Lamas 2001. É muito importante não se atrasar no início das aplicações do regulador de crescimento. Ocorrendo atraso, a primeira aplicação, os resultados poderão ser comprometidos, sendo necessários tomar alguns cuidados que já foram citados por Lamas 2001. Mas se configura no principal, a altura das plantas, que na maioria das cultivares se trata de as plantas atingirem 1,5 m de altura. Por fim, sobre a mistura de produtos, não se conhece ainda a restrição à mistura de reguladores de crescimento com outros produtos, como por exemplo inseticidas. Entretanto, deve-se evitar misturas muito complexas, como por exemplo inseticidas mais fungicidas, mais adubo foliar, mais regulador de crescimento, pois nessas condições os reguladores de crescimento podem ser comprometidos. Rosellen et al. 2000. E é isso, pessoal. Aqui temos algumas referências, tá certo? Que foram extraídas para a confecção do nosso, na elaboração do nosso slide e apresentação. E muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Agradeço de coração. Um forte abraço a todos.